vamos falar de máximo divisor comum. Então, primeiro nós vamos definir o que é o máximo divisor comum. Então, dizemos que um número natural D é o MDC, ou seja, o máximo divisor comum dos números A e B, se esse número D divide tanto A quanto B e qualquer número K que também possua essa propriedade de dividir A, dividir B, também divide D. E aí uma notação que nós utilizamos, a gente diz que D é entre parênteses A e B, que significa o quê? Que D é o MDC de A e B. Então vamos fazer um exemplo numérico desse conceito. Vamos calcular o MDC entre 12 e 18. Então uma coisa natural é listar todos os divisores, no caso como aqui é o número natural, todos os divisores que são números naturais, tanto de 12 quanto de 18. Então, vamos primeiro começar por 12. Então, vou colocar 12 aqui, vou listar os divisores aqui. Então, 1 é um divisor, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora, para 18, nós temos o 1, nós temos o 2, nós temos o 3, 6, o 4 não divide, né? 6 divide, o 9 e o próprio 18. Existem divisores comuns aqui, né? 1 é um divisor comum, 2 é um divisor comum, 3 é um divisor comum, o 4 não é, o 6 é o divisor comum, 9 não é divisor comum, 12 também não é, nem o 18 é. Desses números que eu destaquei, qual é o maior deles? 6. Então, neste caso, o MDC entre 12 e 18 é igual a 6. Então, vamos analisar se o 6 cumpre as propriedades citadas aqui na definição. 6 divide 12, 6 divide 18. Letra A, ok. Qualquer número que divide ambos, então quais são os números que dividem ambos? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Então, K poderia ser qualquer um desses valores. Então, se K divide 12 e K divide 18, é verdade que K divide 6? Em outras palavras, 1 divide 12, o 1 divide 18. É verdade que 1 divide 6? Sim. 2, mesma coisa. 2 divide tanto o 18 quanto o 12. 2 divide 6? Verdade. Mesma coisa vale para o 3 e mesma coisa vale para o próprio 6. Ou seja, o MDC entre 12 e 18 é igual a 6. Agora, será que existe algum procedimento? Porque esses números aqui são pequenos, então dá para listar todos os divisores comuns, ou todos os divisores de cada um dos números, mas será que existe algum algoritmo para simplificar o nosso processo e encontrarmos o MDC de dois números? Sim, a resposta dessa pergunta nós vamos trabalhar principalmente numa próxima aula, mas para aplicarmos esse conceito nós precisamos de um lema, de um resultado auxiliar que eu vou enunciar daqui a pouquinho. Vou enunciar agora. Vamos ao enunciado do lema. Vamos então para o nosso lema. O lema é o seguinte: vamos considerar A, B, N números inteiros. Então, o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e B menos N vezes A. O que esse resultado está querendo dizer? Que o MDC de A e B é igual ao MDC de A e você descontar B de A em A. Então, é a mesma coisa que o MDC entre A, B menos A, entre A, B menos 2A e assim por diante. Como é que nós vamos demonstrar esse fato? E uma aplicação desse resultado nós vamos falar numa próxima aula, que seria o algoritmo de Euclides. Mas vamos para a demonstração desse fato. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou considerar D, então seja D igual a B, N menos A. A pergunta que fica é o seguinte: será que esse número D
também é um MDC de A e B? Esse é o nosso objetivo. Se eu mostrar que D também é um MDC de A e B, uma coisa que eu não comentei na primeira parte da aula é que, assim, o MDC entre dois números sempre vai existir, porque você tem pelo menos o número 1, que é divisor de ambos os números, mas, além disso, o MDC é sempre único. O que eu estou querendo dizer com isso? MDC de A e B vai ter um único resultado. Não pode ter dois MDCs diferentes. Então, se eu mostrar que esse número D também é MDC de A e B, demonstração concluída. Ou seja, o MDC entre esse número e esse par e esse par é o mesmo. Então, para eu verificar se D é MDC de A e B, eu tenho que verificar primeiro, será que D divide A e D divide B? Então vamos prosseguindo aqui as contas. Da definição pelo fato do D dividir tanto, aqui é vezes, tá? Do D dividir B menos N vezes A, o que a gente conclui é o seguinte, D vai ter que dividir A e D divide B menos N vezes A. D dividir A significa o quê? Que A é igual a um K1, algum número inteiro, multiplicado por D. O mesmo vale aqui, que B menos N vezes A é igual a algum K2 multiplicado por B. Isolando B dessa expressão, nós vamos obter que B é igual a N vezes A mais K2. Desculpa, aqui não é B, aqui é D. Estou errando bastante, mas faz parte. K2 vezes D. Agora é só substituir o A, porque o A é K1 vezes D. Então isso implica que o nosso B é igual a N multiplicado por K1 vezes D, K1 vezes D, mais K2 vezes D. Posso colocar o D em evidência, então nós vamos concluir que B é igual a N vezes K1 mais K2 vezes D. Como que está dentro de parênteses? É um número inteiro? Você está dizendo o quê? Que D divide B. Então, portanto, D divide A por causa dessa expressão aqui, por causa desse fato, e D divide B por causa de estrela. Então, você já sabe que esse número D já é um divisor comum tanto para A quanto para B. O que resta verificar agora seria o máximo divisor comum. Então, a gente precisa verificar aquele segundo item lá do MDC. Então, vamos para essa próxima parte. Se você tem, por exemplo, que C divide A e C divide B, e C divide B, será que é verdade que C divide D? Bem, vê se vocês concordam comigo. Se C divide A e C divide B, isso implica que C vai dividir B menos N vezes A, porque ele divide cada uma das parcelas. Mas se... Desculpa, que é C. Que C vai dividir B menos N vezes A. Só que se C divide B menos N vezes A e C divide A, como D é o MDC entre esses dois números, qualquer número que divide ambas as parcelas vai implicar que C vai dividir pelo MDC, ou seja, isso necessariamente implica que C divide D. Qual foi a conclusão? Que qualquer número que divide A e divide B, você vai concluir que ele divide D, ou seja, o número D atende aquele segundo item do MDC. Portanto, D realmente é o MDC de A e B. E como o nosso MDC é único, nós vamos concluir que essa afirmação aqui é verdadeira.
E com base nessa afirmação, nós vamos desenvolver um mecanismo para calcularmos o MDC entre dois números. Mas que eu vou deixar com outro vídeo, que é chamado Algoritmo de Euclides. Espero que vocês tenham compreendido bem a demonstração do lema. Falei de maneira bem rápida, mas aqui é só para pincelar os melhores momentos. É só ter clareza na definição, né, que para um número ser MDC de A e B, precisa atender aqueles dois itens. E aí é isso. Qualquer coisa, estou à disposição.